Vamos lá, pessoal. Então, entre as questões importantes que nós relacionamos sobre alguns parentes, os campos parentais, resíduos, que falam, a maioria das vezes, falam que já estão ultrapassados como resíduos e pequenos detalhes, como cabelo, bigode, a sobrancelha, são fatos importantes. Vamos falar sobre a pedagogia crítica superadora, segundo o coletivo de autores. A proposta que segue é colocada na obra da Metodologia do Ensino da Educação Física, editado no ano 1992. Vou colocar algumas colocações aqui, tá lendo? E devido ao diálogo, nós vamos acertando algumas palavras para entendermos sobre o aspecto que são relacionados, ok? Nesses parâmetros. Vamos lá. Após a publicação dessa obra, se configurou como um coletivo. Nesse coletivo de autores, encontra-se que foi denominado pela pedagogia crítica superadora, qual os autores defendem que uma proposta crítica de educação física, que deve surgir de uma análise de estruturas de poder e dominação constituídas na nossa sociedade. Essa estrutura de dominação caracteriza pela divisão de nossa sociedade em duas classes, que possuem interesses, antagônicos, no qual uma é submetida à outra, ou seja, a classe trabalhadora é explorada pela classe dominante. Partindo desse pressuposto, o coletivo de autores, que nos traz uma clareza, um prefúcio muito grande, por isso que eu falo prefácio, ou prefúcio, ou sumário, ou temário, nos traz temáticas que atravessam também aos meios coletivos, entre milênios, em séculos, sobre guerra, sobre superações, embora entre os campos epistêmicos relacionam que a crítica superadora, os meios coletivos, que são denominados, há uma conservação. Querendo ou não ser iminente, o meio socialista, como citei Cuba, ou qualquer tipo de partido ou país, há uma conservação, nem que seja só de alimento. Tem que haver uma conservação em algum tipo de coisa, tipicamente local ou extremo, ou seja, o conceito de ética, eu quero dizer, há uma coletividade, como você é aceito, como deve ser para ser. Então deve ser, ou seja, para você ser aceito, deve ser daquele jeito, daquela maneira. E você vai se adaptar àquela tribo ou àquela aldeia para haver uma coletividade entre dominantes ou dominados. E este pulbo que você tem na sua mente, no teu cérebro, você vai administrar os seus controles emocionais para haver também ordens e regras que foram colocadas simbolicamente pelo movimento e no movimento. E esse simbolismo, e esse conjunto elementar de simbolismo, que vai haver uma anexão. Ok? Essas anexões, partindo desse pressuposto coletivo de autores, defende que, antes de tudo, o professor de educação física deve ser um educador comprometido com um projeto pedagógico originado no seio da classe trabalhadora, que deve buscar a emancipação dessa classe. A palavra emancipação é liberdade, mas aonde buscamos liberdade, uma sociedade livre, há acidentes, há incidências, que cabe a nós dizermos aqui. Por exemplo, uma queimada. Ali é uma brincadeira entre um jogando a bola para queimar o outro. Se nós olharmos a pós-modernidade, até hoje, esse jogo, propriamente dito, construído entre alunos, ou jogos tradicionais, ou jogos escolativistas, ou seja, experimentais, coloca questões importantes. Mas quando eu falo sobre história, já algo que possa ser instável. Quando eu falo história, é algo coletivo. Quando eu falo história, é algo que no campo inserido onde eu estou, no local onde eu estou inserido, vai haver um gesto motor que vai aqui haver substratos e quebras de mielinas, que eu quero dizer quebras, não é questão de, ou seja, um coágulo no cérebro, quebras no estímulo de adaptações para ver outro meio readaptável de um aprendizado. Embora os termos tenham que ter uma dificuldade, um perigo de relacionar, mas são conteúdos importantes. Então, o projeto pedagógico originário fala sobre as classes trabalhadoras, classe A, classe B, e o tempo esforçado que eu quero colocar. O tempo esforçado aqui, quer dizer que o tempo esforçado aqui é a questão de que o tempo livre.
A classe mais alta, tempo livre eles tenham. Ou seja, parece ter algo abstrato também, muitas vezes, que o tempo que eles têm, que são livres bastante, que trabalham um pouco, mas parece que traz uma fadiga. E a própria fadiga parece um nada, parece um ócio, mas no seu próprio ócio coloca reflexões e ações e reflexões. A classe A, a classe B, entre a chuva, ou seja, entre calçados, caminhadas, etiquetas, é lógico que tem uma concepção, uma representação e os seus meios simbólicos, simbióticos, mas aonde há meios, há uma biologia, aonde há meios, há uma construção social, há uma sociologia, aonde há meios, há uma filosofia, aonde há meios, há uma psicologia, aonde há meios, há os campos etnólogos. Os etnólogos são estudados no campo da etnografia raça. E a raça onde tem o que? A idade, o itatismo. E o itatismo está ligado ao que? A um povo público, a uma população. É onde tem uma população, tem um sistema que tem que se adaptar. É aí que entramos na questão da moral, que é um costume. E o costume é o quê? É uma aquisição que nós vamos se adaptando quando somos criados. E ao decorrer das trocas de regras, vamos se adaptando e o nosso próprio corpo vai se adaptando a esse meio imunológico. Pois bem, no contexto do ensino e aprendizagem, ao professor é delegado o papel de mediador e coloca-se entre a criança o conhecimento para ver o quê? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser. Esse aprender a ser vai denominar o quê? Um dever que eu devo ser e fazer conforme é colocado, entre o conformismo, entre saúde coletiva, entre conteúdos coletivos. O meio conformista é um meio de renovação da mente. O meio conformista é uma maturação epistêmica que relaciona a própria sobrevivência entre um próprio zoológico, quer dizer, ou um próprio país, os papéis sociais. Pois bem, quando falamos sobre esse avanço, quando usamos o termo da bagagem histórica inserida, indústria, alguns autores que destacaram nos campos pós-industriais, que cabe nós dizermos várias referências aqui, nos coletivos de autores, são um apogeu importante. Mas é importante, quero dizer, entre a motricidade humana, aonde ela entra aqui nessas classes sociais? Na história. A motricidade humana entra aonde? Nesses fatos, nessa anexão, nos fenômenos. Nessa anexão é o que? É os meios positivistas ou lógicos. Porque a palavra positivista, ela denomina de várias abordagens. Embora entre, ao meu ver, entre a prática, a prática eu posso dizer, ao meu ver, em questões de credenciabilidade, e essa credenciabilidade, você tem que ter um respeito em questão disso. Se fosse outra pessoa em contraponto conversando, mas eu coloquei só como fechando os parênteses, a credenciabilidade é o quê? É positivismo. O positivismo, para mim, é a maior que tem, ó, é a maior teoria. Não é a questão prática, porque quanto mais eu tenho prática, mais eu penso. Porque esse dualismo entre a caverna de Platão, que aprisionado estava na caverna, e ficou isolado entre a alma e o corpo, ficou esse campo de divisibilidade. O próprio David Hume fala, haverá ideias. O próprio Aristóteles fala, né? Não, o próprio Platão, o mundo das ideias. Mas aonde há ideias, há coisas. Aonde há ideias, há formas. E onde há formas, há maneiras metodológicas de ensino ligadas à própria educação. Nessa anexão ligada à educação, a educação física. A física vai demonstrar uma gravidade esquelética, uma pedagogia esquelética. E aonde vem o física? Vem do physion, a imagem, a semelhança. Vem também da visão, do ver, do latim. Nós podemos analisar os campos hermenêuticos, a filosofia do esporte, Manuel Sérgio Cunha, e outros parâmetros. O que eu quero dizer? O que é mediação? O que é mediação? Para haver uma mediação, eu tenho que ter um objeto. Para haver uma mediação, tem que ter um sujeito para haver a mediação. Então, o desenvolvimento proximal. A mediação é um desenvolvimento real? Se eu vejo uma pessoa conversando nos campos cotidianos, é uma mediação, é um desenvolvimento real. Quando eu vejo uma pessoa tendo seu potencial de aprendizado, de níveis, classe A, classe B, classe C, ou seja, em tabelas, clubes. A série A, série B, série D, são níveis real, potencial e proximal. A pessoa que chegar na série A tem que ter um potencial e um aspecto proximal muito grande para negociar e ficar naqueles altos níveis.